de brincadeira, começa a perguntar. Tem coisa errada na fita, filhão, cê tá com quem? Flux, McFlurry, Fatal Fury, Andy Murray, Grime Style, Ice Cover, Lapidis, a Diamond. Ser a voz aceito de quem virtude deve ser. Então, Coisas Fofas finalmente gravando. Vou iniciar nossa aula com um momento recadinhos do coração e para isso, como vocês já viram, eu trouxe uma música brega. Nossa última atividade será a atividade que eu vou passar amanhã pra gente. Então, se você não fez algum trabalho seu que ainda esteja aberto, porque se não estiver aberto, tente fazer os outros, porque eu já reabri, inclusive, trabalhos 2 vezes, né? E depois disso a gente não vai ter prazo. Essa atividade vai ser uma atividade em formulário. Por que formulário? As atividades em formulário, elas são mais elaboradas para o professor fazer e são mais fáceis de corrigir. Por quê? Porque eu vou fazer tudo, já vai estar lá a resposta. Quando eu pedir para o Google trazer as notas para mim, ele faz o cálculo, e a menos que algum de vocês tenha tido algum problema que eu vou ter que fazer na mão. Fora isso, o próprio Google Forms e o próprio Google Sala de Aula já fazem isso. Tá? Como nós temos pouco prazo, quanto menos prazo o professor tem, mais formal vai ser a atividade. Como vocês viram, eu não sou de passar formulário toda semana. Cada semana eu passei um tipo de atividade diferente. Justamente que é para sair daquela mesmice de sempre, formulário, que a vida não é só de formulários, ela também tem formulários, mas não é só. O conteúdo será o conteúdo das últimas 2 semanas e conteúdo da aula de hoje. O que eu vou fazer? Eu vou fazer perguntas que estarão nesse livro. E aí, o que você vai fazer? A pergunta é sobre redondilha menor. O que é isso de redondilha menor? Você vai até o livro. Simples assim. Se você tiver esse livro físico, maravilha. Eu amo o livro físico, ele é minúsculo. Menor que isso, impossível. Ele é minúsculo. Mas, se você tiver a versão em PDF, fica muito mais fácil. Momento spoiler. Como você vai fazer o seu trabalho da semana que vem? Olha que coisa linda. Vocês não vão acreditar que a professora está fazendo alguma coisa tão fácil, porque realmente eu sou uma mãe, só que eu tenho uma cintura de Miss, graças a Deus. E graças a deusa. O que você vai fazer? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o seu livro que está online no site de letras da Unip, tá? Foi aquele que nós passamos. Voltando aqui. Daí, você está na dúvida? O meu eu já sei qual é o atalho, mas existe um atalho, olha aqui, ó, que você vai procurar uma palavra. E daí, a primeira pergunta que eu fiz na atividade que eu vou lançar amanhã é o que é... Deixa eu ver, alguma coisa que seja um nome complicado, porque tá tudo tão simples, a gente está tentando fazer de uma forma tão simples, mas o que é elisão? Ó, elisão. Você vai procurar onde está. Ih, não tá. Então, talvez elisão se escreva diferente, talvez eu tenha escrito diferente. Então, será que essa elisão é escrita diferente? Vou procurar aqui, onde que a professora mostrou a elisão? A parte de ritmo, a parte de verso? Ah, tá, peraí. Essa marcação latina? Deixa eu ver. Ah, não. Vou procurar na hora de metrificação. Isso, metrificação. Por quê? Porque a professora falou que a elisão era uma tática que se usava na hora de metrificar. Nós unimos sons e ele acaba virando um som. Ao invés de uma água morna, você fala uma guá morna. Viu? Uma guá mor.
porque eu não conto lá. E aqui, uma água morna já foi. Próximo. Simetria. E simetria, deixa eu ver se é isso. Você começa a ler, não é disso que a professora está falando. Opa, sistema de metrificação. É isso que a professora está falando. Então, você achou o seu conteúdo. Vocês acham que eu leio em 2 horas uma tese de doutorado de 400 páginas? Não, mas se eu precisar encontrar alguma coisa, o que eu vou buscar? Palavras-chave. Quem está fazendo aí comigo o Get Focused, nós logo falaremos sobre isso, de palavras-chave, para você procurar o que te guia ao exato do que você precisa. Eu procurei metrificação. Daqui, olha só, ele mostrou onde fica, certo? Desculpa, tem um cabelo aqui. Ele mostrou onde fica. Perfeito. Eu leio o parágrafo. Se tiver a ver com o que eu quero, aí eu leio a página. Mas eu preciso ler o parágrafo primeiro. Tá? Não adianta ler só a frase. E daí, só com isso, olha que facilidade, você já vai encontrar as suas respostas. E para isso, minha gente, eu passei para vocês um trabalho que está todo aqui dentro. Todinho. Se você começasse copiando o que tem aqui, mas citando, retirado da página tal do livro tal. Né? Não são as suas palavras, é da autora e nós vamos respeitar. Mas se você começasse copiando o que tem aqui e colocando, e depois, copiei. O que eu faço? Vou parafrasear. Ou seja, escrever com as minhas próprias palavras o que eu entendi. E depois disso, de parafrasear, olha que beleza, você começa a procurar exemplos na internet. Nossa, aí você extrapolou. Aí minha vida linda, tudo que eu precisava. Se tem uma sequência a seguir, né? Tem uma sequência, de acordo com o nosso planejamento. Se eu começar a ensinar hoje o que eu me programei no planejamento, vocês não vão entender nada. Sabe por quê? Ai, professor, exagero, até parece, eu vou entender tudo. Sou melhor aluno, sou melhor aluna, eu vou entender tudo. Então tá bom, vamos começar lá. Primeiro, qual é a diferença entre ritmo simétrico e assimétrico? Então, assim, tentem fazer enquanto ainda tá fresco na cabeça. Então, meus amores, eu separei aqui alguns materiais. Sempre, vocês percebam que quem faz mais de um curso meu, sabe que eu tento fazer uma espécie de um espelhamento. Eu fico bolando tipos de atividades pedagógicas, para poder sair daquele padrão aula expositiva, formulário, aula expositiva, formulário. Então tá tentando trazer alguma coisa diferente. Daí, vocês viram que desde a primeira semana, da primeira atividade à última, todas as atividades foram diferentes, né? Nessa, o que eu pensei nessa semana? Ao invés de trazer o PowerPoint, mesma coisa que eu disse nas outras, o PowerPoint, já com material pronto, mastigado, dado na mão, eu pensei de que vale esse professor que, ao invés de ensinar vocês a terem autonomia, assim, olha, eu te ensino como fazer, vai lá sozinho, faz melhor do que eu, né? Ao invés disso, se eu trouxesse tudo pronto, de certa forma, eu ia estar limitando vocês, né? Então, o que eu quero? É pra vida. Sendo assim, meus bens, as coisinhas fofas, estou vendo que tá rolando altos papos ali. Eu vou apresentar esses vários materiais. Não sei como ficaremos em questão de tempo, mas tomara que dê tempo, né? Que juro que quando eu vi que não tinha nenhum feito, eu comecei a entrar em pânico. Falei, gente, por favor, querido, manda Rivotril com gelo, por favor. Duplo. Tá? Então vamos lá, coisas fofas. Até então, luz, som, explicação, tá de boa? Assim, só um recadinho. Gente, pra quem não tá vendo o chat, se vocês não estiverem no grupo, coloca o número aí de vocês pra eu poder mandar pra galera do grupo colocar vocês, por favor. Obrigada. E o que a gente vai fazer? A gente vai falar de poesia. Desde a poesia clássica, Camões, até de Jongão, Amor da Minha Vida. Eu só não tive... Pena que eu não tive espaço para colocar Exu do Blues, porque é incrível, maravilhoso.
Vamos lá. Quais são os materiais que eu usei hoje? Eu gosto muito, eu tenho um tipo de tópico frasal do parágrafo da minha vida que é descritivo, né? Eu gosto muito de partir de uma descrição para depois expandir isso. E o que é uma definição? Quando a gente fala definir, a gente já coloca dentro de um quadradinho. O quadradinho facilita? Facilita. Você vai permanecer nesse quadradinho sempre? Não faça isso, tá? Hoje a gente vai falar sobre verso. E anotem essa frase. Essa frase é para a vida, porque é a coisa mais simples da face da Terra. É tão simples que você fala, não acredito que é só isso. Verso é a linha da poesia. A professora está brincando. É isso mesmo? É. O verso, ele é a linha. E quando você olha várias linhas juntas, depois separadas por um espaço, depois outra quantidade de linhas juntas, eu posso dizer que é o parágrafo da poesia, essa é a estrofe. Não vamos falar da estrofe hoje, vamos falar do verso. Cada uma das linhas de um poema, independente da métrica em que são compostos. Então, tanto faz se o seu verso... Ah, mas tem uma palavra só? Se tem uma palavra, isso não posso chamar de frase. Isso não é um verso. É um verso, sim. É um verso monossilábico, mas é um verso. Tá? E nós temos de 1 a 12, verso bárbaro. E aí depois, o que você tem? Fora isso, a gente também pode chamar de verso livre. Depois nós vamos falar sobre verso livre e verso branco, tá? Aqui, reunião de palavras, medidas segundo certas regras. Nem sempre, deixa eu ver, vai seguir regras fechadas. Mas que há algumas regras, há. Até a falta de regra é uma regra, né? No modernismo é muito comum você ter versos que não seguiam regras. Ou seja, a regra do modernismo era não seguir regra. Parece confuso, mas é uma regra. Olha só que lindeza. É uma sucessão de sílabas ou fonemas que formam uma unidade rítmica e melódica, correspondente, em geral, a uma linha do poema. Vocês perceberam que a forma de definir o verso está diferente no dicionário e em um material de versos e recursos musicais? Perceberam? É a mesma coisa, a mesma palavra, verso. Mas ele está em contextos diferentes. Então é normal, sim, que seja definido de forma diferente. Mas ainda diz que é uma... Aqui, ó. Linha, em geral, é a linha de um poema. Beleza. Nós já falamos sobre os nomes dos versos. Aqui tem uma classificação de estrofe. Deixei só por curiosidade, porque como nós falamos de soneto, o soneto tem tercetos e quartetos. Olha que bonito, terceto, quarteto, tá? Mas isso aqui nós veremos na próxima aula. Se quiserem ver por curiosidade, vejam depois. Por exemplo, nesse poema de Mário Quintana, eu, sempre que parti, fiquei nas gares, olhando triste para mim. Tem rima. A rima, eu estou falando de forma grosseira no final da minha linha. E a minha linha se chama verso. Não tem rima. Boa! Não tem rima. Ah, então se não tem rima, esse negócio não é um poema, não é uma poesia. É sim. E não tem rima. Daí, o que eu vou pedir? Aisha, sua linda, você pode digitar no Google agora, por favor, Mário Quintana, para saber de qual escola literária ele participou? Tá, professora, calma aí. Ô, gente, eu não mandei o link do grupo ainda, porque meu telefone deu ruim. E esperem, por favor, desculpa. Mário Quintana, não sei o quê? Mário Quintana, para você só digitar Mário Quintana, e aí já vai aparecer sites de escola dizendo de qual escola literária ele participou. Ele era o quê? Do modernismo, do romantismo, do realismo, do classicismo? Olha essa memória, hein, gente? Olha o Paz aí mordendo o bumbum de vocês. Ele é modernista. Exato, sua linda. Os modernistas. Oi, pode ler?
O poeta pertence à segunda geração de modernistas, marcada pela reflexão sobre o mundo contemporâneo e pela liberdade formal. No entanto, Quitanda representa uma poesia mais individual, caracterizada pelo humor e pela simplicidade. Liberdade formal e simplicidade. O Quintana, ele, como bom modernista que era, ele utilizava de uma regra. Qual foi a regra que eu falei agora? Que era não ter regra, né? No modernismo. Eles não faziam os poemas de acordo com o que se espera de um poema clássico. Olha que bonitinho, eu estou aqui, né? Dá até medo de mexer esse negócio, sei lá, dissolver na minha mão. Mas eu estou aqui com Sonetos de Camões. E reparem, eu vou ler só uma estrofezinha, umazinha. Presta atenção no final, tá? Aponta a bela aurora, luz primeira, que a grã nova nos deu claro dia. Vestivos corações já de alegria, e recebei a vida mensageira. Primeira mensageira, claro dia, alegria. A rima está clara no final dos versos. Eu nem falei de aliteração, não. Estou falando daquela rima bruta no finalzão do verso. Há aqui um esquema rimático, que é inclusive ABBA, que o Mário Quintana não seguiu. Por quê? Porque os modernistas queriam se livrar de todo aquele rigor formal tradicionalista. Queriam trazer a fala do dia a dia. Queriam trazer um pouco mais, tirar aquele tradicionalismo, trazer um pouco mais de... Quando eu falo modernidade, é no sentido de inserir novos autores também. Mas, principalmente, as poesias, elas eram muito feitas nessa época com versos, anotem isso, versos livres e versos brancos. E aí a gente vai falar sobre isso também. E olha que legal, só por você saber de qual é a época do Mário Quintana, você já sabe que ele não é muito, né, afeiçoado, falei bonito, não é muito afeiçoado, ou seja, não está muito afim, não vai muito com as fuças das rimas formais, tá? Daí, formas fixas. A gente tem soneto. Como assim forma fixa? Você tem 2 quartetos e 2 tercetos. Não lembrem 2 quadras. É melhor procurem coisas mais fáceis para lembrar, como quarteto, terceto, termina com eto. Então você sabe que são 2 coisas que falam eto. Quarteto, terceto, 2, 2. Uma balada. O que é uma balada? Não é festa na língua de paulista. São 3 oitavas e 1 quadra. Professora, 3 o quê? Simples. Oitava. Qual é o número que mais se parece com a palavra oitava? 8. Boa! E quadra? 4. Matou. É exatamente isso. Então significa que ele tem 3. Olha só. Ele tem 3 estrofes com 8 e 1 estrofe com 4. Se eu encontrei uma coisa que tem 3 com 8 e 1 com 4, isso é uma balada. Aí tem aqui vilancete, rondó, haikai. Haikai, na verdade, ele tem um nome até bastante... pitoresco. Na verdade, o nome original dele não é com ai. Ele foi modificado no português para não parecer-se com palavrão. Tá? Eu vou pular isso daqui, vocês vejam depois. Soneto de Fidelidade, do Vinícius de Moraes. Ele é o mais famoso, né? Acredito que tudo bem que ele fez em 1960, mas vocês devam conhecer. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo de face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e seu louvor hei de espalhar meu canto, de rir meu riso, derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão
fim de quem ama. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Vinícius de Moraes, modernista. Ué, professora, mas os modernistas não eram aqueles que faziam versos livres e fugiam das formas formais? Menos Vinícius. Vinícius não. Cecília também não. Vinícius, ele tinha um apreço ao tradicionalismo muito grande, tá? Sem contar que, imagina, né? Vinícius, se eu não me engano, ele teve 9 esposas. É praticamente a Gretchen da literatura. E ele tinha que conquistar as moças escrevendo bonito. Até porque ele não era um rapaz muito bem apessoado, não. Né? E ele escreve tão bonito que acho que até se eu fosse homem, eu ia olhar para ele e falar, nossa, gente, que rapaz. Né? Na verdade, um senhorzinho. Voltando. Vocês perceberam? Olha que lindeza aqui, ó. Ento, anto, anto, ento, ento, anto, anto, ento. Uri, Ive, ama. Ive, ama, Uri. Se eu fosse agora dizer qual é o tipo de verso, por exemplo, eu vou escolher. Por que na matemática X, Y, Z e não A, B, C? Não sei, porque alguém quis. Aqui, eu vou escolher A, B e C, por exemplo. Ento, eu vou chamar de A. Então, tem um A aqui. O outro A vem para cá. Anto, eu vou chamar de B. Então, onde tiver anto, eu vou colocar B. Ó, ento, ento, A, anto, anto, B. Então qual é o esquema rimático? A, B, B, A. A, B, B, A. E peraí, professor, me confundi. Uri, onde tem o outro Uri? Não tem aqui em cima, então vou chamar de C. Onde é que eu vou ter outro? C. E só tem outro aqui, ó. C. E aí eu tenho Ive. Ive, vou chamar de D, de dado. Ive. Yama, vou chamar de E de elefante. E. Nossa, professora, a senhora deve ser um gênio com QI altíssimo para conseguir fazer um negócio tão complicado. Não, simples. É só a gente virar best da Norminha, tá, gente? A Norminha, ela é gente fina toda a vida. Vamos lá. Aí sim, métrica, medida de versos. Isso nós já falamos nas últimas aulas. Por isso eu vou pular. Mas, professora, eu ainda não entendi. Se você ainda não entendeu, vamos fazer uma revisãozinha no material, tá? E nessa revisão, você vai conseguir acompanhar, mas leia a Norminha. Norminha é um anjo, adoro Norminha. Olha aqui. Divisão silábica gramatical. Vocês se lembram que eu falei que se você é um gênio da divisão silábica, você é o Einstein da divisão silábica. Você é a Marie Curie, né? Que é Einstein nada. Você é a Marie Curie, vai ganhar 2 prêmios Nobel aqui. E você divide muito bem gramaticalmente as sílabas. Contudo, não faz... Não vou dizer não faz diferença. Contudo, não é a mesma coisa de divisão silábica poética, coisa fofa. Olha, aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui deu 13. Aí já começou bagunçando. Uma deu 12, outra deu 13. Se eu for, primeiro, fazer a separação silábica, ó, minha. Primeiro que eu carioca não falo desgraça, né? Eu falo desgraça. Parece que pegou o pão na manteiga e fez... Sou eu, desgraça. Ó, Cândida. Cândida significa branca, tá? Clara. Cândida, donzela. Quando você vai falar, você separa isso tudo ou você pode cometer em algum momento uma junção? Minha desgraça. Cândida, donzela.
Professora, por que a senhora não contou a última? Lembra? A última sílaba que não tem força, ela é átona, ela não é contada. E, professora, a senhora contou 10, aqui tem 12, não entendi nada. Olha que lindo. Tá vendo? Nem tenho bola de cristal e acertei. Toda preparadinha, né? Porque nós fazemos junções, olha que beleza. E não contamos a última. Aqui, mais uma vez. O que faz que o meu peito assim... Ih, já passou. Não. O que faz que o... Você fala que o ou que o? A gente fala que o. Vá pro diabo que te carregue. Vira pro. Nós juntamos, é natural. Se hoje todos nós falamos pra casa, eu vou pra casa, é porque um dia alguém decidiu que para a merecia ser sintetizado e falou pra. Um dia alguém disse, a vossa mercê é muito difícil de falar, vamos diminuir isso aí. E aí vieram os índios, os escravos, aliás, os estrangeiros africanos que foram escravizados, não eram escravos, eles foram escravizados, e tiveram que aprender aquela língua estranha, sabe? Sem acesso à escola, sem acesso a nada, tiveram que aprender. E aí ouviam assim, o quê? É vosso um ser? É vós me ser? É você. E hoje em dia a gente fala assim, você tá com fome? Cê. Né? Daqui a pouco vai ser tá com fome? Vai ser assim. Porque a gente vai, simplificando. Tudo bem, tem certas simplificações que acabam deixando a gente louco. Mas a gente vai tentando simplificar e enxugar a língua, diminuir quantidade de coisas a serem faladas, pronunciadas, para tentar facilitar. Para tentar facilitar, ao invés de para tentar facilitar. Entende? Então, olha aqui. Eu já diminuí. Eu já juntei, não eram 13? Juntei aqui, e a última eu não falei. Observação. Algumas sílabas se uniram devido ao encontro de duas vogais átonas no final de uma palavra e no início de outra. Credo, professora, tem que lembrar essa regra? Não tem 100% de necessidade. A regra é o que faz você errar uma quantidade muito menor do que a pessoa que não sabe. Contudo, confie no seu ouvido. Poesia é música, música é compasso, compasso é compasso de vida, é o seu coração batendo, é a sua respiração. Você sabe, mas eu estou aqui para dar nome para os seus bois. Mas você já está bebendo leite da vaca todo dia. Você sabe, você ouve, você nota, você percebe. Você usa isso no seu dia a dia. E aí, sim, olha o que nós passamos da última vez. Monossílabo, dissílabo, trissílabo, pentassílabo. O redondilha menor é bom quando vocês vão estudar literatura. Contudo, lembrar... Aqui, na verdade, tiraram alguns, mas peraí. Lembrar, por exemplo, monossílabo, dissílabo, trissílabo. Ué, professora, cadê o 4? Né? Aí depois, cadê o 6? Vocês vão entender por quê. Daí, o que a gente tem depois disso? Por que eu precisava que vocês fizessem o trabalho e vocês aprendessem uns com os outros? Não eu apenas trazendo. Professora, é para eu aprender só o meu? Não, não. Se lá está num arquivo coletivo, é porque você precisa ler, entender e aprender com os outros trabalhos também, né? E aqui fala sobre ritmo, que é o quê? Essa alternância de força. E olha, por exemplo, Camões, além dele fazer um decassílabo lindo, isso aqui tem 10 sílabas do início ao fim, quando você fala dos Lusíadas, né? Ele tem mais de 8.000 versos e ele tem decassílabos do início ao fim, em mais de 8.000 versos, na verdade são quase 9.000 versos, é 8.600 ou 800, alguma coisa. Daí, sexta,
E 10ª, ele vai fazer isso sempre. Ó, o amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É a dor que desatina sem doer. Onde está a força? Ele já disse, você não precisa, quando você lê um texto, você precisa, se você vai ler para alguém, né, já descobrir mais ou menos onde estão as sílabas fortes e fracas. E aqui, ele já diz para nós mais ou menos onde estão. Professora, credo, mas como é que eu vou saber se ele diz ou não? Você vai saber conforme você começar a conhecer os tipos de verso e ritmo. Até aí, gente, eu tô matando vocês do coração ou tá de boa? Tá tudo bem, professora. Ótimo, muito bom. Vamos lá. Daí, vamos falar só uma coisinha de rima, vocês vão ver que a rima não é só aquela rima da ponta, aquela rima do final, como eu disse, também tem rima interna. Uma pessoa que faz excelentes rimas internas, a gente tem a Carol Conká, a gente tem o Dr. Dre, a gente tem... Vocês se lembram aquele cantor que fez o Hey, ya, tarantam? Não, espero que não. Quer ser desse jeito, misericórdia. Tô tentando me lembrar o nome dele. Ele é um rapaz alto, bem magro, assim, parece até um modelo. E ele faz umas caras engraçadas. Mas eu não me lembro agora o nome dele. E ele é um que faz esquemas rimáticos internos riquíssimos, riquíssimos, inacreditavelmente ricos. E ele só trabalha com música. Ele não faz poesia. Deveria, né? Daí, lembra a classificação de rima? Quando eu falei do AA, BB, você pode ter o esquema ABBA e daí vai. Não vou entrar nisso hoje também, porque aí a gente foca no verso. Aí sim, olha, versos brancos. O que são versos brancos? Pensa no branco como se fosse um papel vazio. Não está escrito. Papel em branco. Não é... Essa é uma das raras expressões que tem a palavra branco, que eu já não vou caindo de pau por ser alguma coisa de cunho racista, por exemplo. Não. Dessa vez, quando se fala de verso branco, é assim, ele está esvaziado, ele não está escrito, ele está esvaziado de regras. Ou, perdão, de rimas. De rimas. Regra não, de rimas. Tá? E daí, olha só. Não quero ser Deus, nem pai, nem mãe de Deus. Não quero nem lírios, nem mundos. Sou pobre, superficial, como a rua do catete. Quero a pequena e amada agitação, a inquietada esquina, aves e ovos, pensões, os bondes e tinturarias, os postes, os transeuntes, os ônibus de laranjeiras. O único no mundo que tem a honra de pisar na rua do catete. Rubem Braga. Prazer conhecer também, tá? Deixa eu ver. Léo, você tá aí? Ou eu tô confundindo, aluno? Silêncio, então confundi. Luan, amor? Oi. Por favor, você que é rápido de Google, quem foi Rubem Braga? Qual a escola literária que ele participou? Enquanto você procura, eu vou dizer para vocês, vou dar uma Qual é o contextualização. nome dele? Rubem Braga, ele citou aqui a Rua do Catete. A Rua do Catete... Ih, mas a porta aberta. A Rua do Catete, ela fica no Rio de Janeiro, num bairro que costumava ser muito nobre, mas no Rio de Janeiro a gente teve um sistema, eu vou chamar de sistema migratório, só que os professores de geografia vão me matar, né? A gente teve, assim, o centro do Rio de Janeiro, ele era muito, muito, muito chique, só que ele foi voltando, ele foi saindo, e aí passou por lugares como, deixa eu ver, Glória, Flamengo, Botafogo, e eu tô indo para dentro da Zona Sul. Zona Sul é a zona mais cara do Rio de Janeiro, tá? Então é como se fosse, da cidade do Rio de Janeiro. Então é como se fosse mais ou menos Lago Sul, sabe? Lago Norte, Lago. E aí eles foram saindo, passou por Copacabana, taraná, e hoje em dia fica entre Leblon e Ipanema.
a parte mais cara e que, principalmente Leblon, que ainda se conserva aquela nata branca sociedade carioca, sabe? Então tinha um certo glamour lá, depois ela foi se perdendo e passou a ser um lugar mais... Um lugar que tem história, contudo, tem marginalização, tem violência, tem... Eu não ando lá sozinha, por exemplo, né? E, no entanto, o Catete, ele costumava ser um lugar de muito glamour na época da Bossa Nova, por exemplo, né? Acho que antes da Bossa Nova tinha a era do rádio. E hoje não tem todo esse glamour, no entanto, por isso que ele fala que era a pequena e amada agitação, porque é um lugar bem pequenininho, bem pitoresco, tem umas praças bonitas e tal, tem essa agitação da vida boêmia, a inquieta esquina, aves e ovos, pensões, bondes, tinturarias. Isso não é, como vocês veem, algo de alta classe. A gente está falando de esquina com ave, com ovos, pensões, né? A gente está falando de um tipo de... É porque aqui não tem nada que eu possa comparar, mas de um tipo de vida carioca que não chega a ser... Você não está no morro, você está no asfalto, mas você tem aquele calor humano do morro. Entende? Não tem tanto a frieza do asfalto. Se perdeu todo aquele elitismo que tinha naquele local, e aí ele se abriu para esse jeito tão carioca da gema de ser. Não sei se eu consegui me explicar, espero que eu tenha conseguido. Porque realmente eu fico pensando, eu não tenho conhecimento suficiente de Brasília para poder fazer uma comparação assim, né? E daí, o que eu falei com vocês? Eu falei de rima, aí apareceu ali rimas internas, e a gente tem a aliteração, falei logo lá no início. A aliteração é uma repetição constante de um fonema consonantal, não é vogal, é consoante. Então, que a brisa do Brasil beija e balança. Foguetes, bombas, chuvinhas, chios, chuveiros, chiando, chovendo, chuvas de fogo, chabum. Entendem? Ele fez... Olha só, tem uma música que fala... A própria música, eu acho que ela foi feita para o sotaque carioca, que é morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho aqui mexe com ela? Esse é o barulho do chocalho. É o próprio som. Ou seja, a palavra ela já começou a trazer ritmo antes que eu tivesse um chocalho para bater, na verdade assim, né? Antes que eu tivesse um chocalho para balançar, a palavra já estava, vou dizer, chocalhando, né? Reforçando esse som. Daí o que a gente tem? Assonância. Aliteração consonantal, a sonância vocálico. Aqui de Caetano Veloso, sou um mulato nato no sentido lato mulato democrático do Brasil litoral. Ó formas alvas, brancas, formas claras. Viram? Conseguiram ver a diferença clara? Hein, coisas lindas? Aham. Show. Juan, fala agora para coisa linda. O que você achou? Professor, foi difícil de achar o... do eco. Tá dando eco na voz de quem? Não entendi? Enfim, foi difícil de achar qual era a escola literária dele, não estava querendo aparecer. Aí eu achei que ele escreveu, enfim, de 1930 a 1990. Eu fui lá procurar a arte de 1990. Tá dizendo que ele poderia ser modernista, mas não tenho certeza, porque não está escrito aqui exatamente. Peguei no seu pé de maldade, né? Que pessoa ruim. Tá vendo? A aparência, gente boa, tem essa cara de ursinho carinhoso. Aí eu dei mais difícil para você. Desculpa. Não, tudo bem. Ele falou também que ele é cronista, o estilo dele era um estilo irônico, lírico, extremamente bem-humorado, que também sabia ser ácido às vezes quando escrevia. Aham. Então, para quem está no terceiro ano, preste atenção nisso. Você tem de 1922 a 1930 a primeira fase do modernismo, fase heróica.
De 1930 a 1945, a geração de 45 ou segunda fase modernista. A terceira geração é de 45 até o término. Há livros que marcam até 60, há livros que marcam até 80. Datando Rubem Braga seria modernista da terceira geração. Contudo, ele não segue o padrão daqueles modernistas, se bem que os próprios dentre eles não seguiam muito padrão, né? Que, sinceramente, eu acho ótimo, uma maravilha, muito rico. E ele entraria, na minha concepção, como contemporâneo. O que é contemporâneo? Qualquer coisa que tenha vindo depois do modernismo, que foi a última escola literária. Momento, Paz, 2021, tá? Guardem isso, para Enem também, tá? Volta, depois vocês... O que ela falou? Pega a gravação da aula e anota, tá? E vamos lá. Paronomásia. Palavras parônimas. Quem diz para mim o que é um parônimo? É só ler, gente. A cola já tá na cara de vocês. É um emprego de palavras semelhantes na forma ou no som, mas de sentidos diferentes, próximas umas das outras. Perfeito. Lembra de parônimo e homônimo. Homônimo é a palavra igual de sentido igual, certo? Ou não? Ou a professora está inventando? Eu acho que é. Não sei. Não confiem no que eu falo, não, gente. Disse.com.br, vamos lá. Uma coisa que eu já vou falar para vocês sobre homônimo. Por que quando vão fazer documentação de vocês, muitas vezes pedem assim o nome da mãe? Aí você diz, por que especificamente o nome da mãe? Porque às vezes pode ter uma Fernanda Cristina Vieira, né? E essa pessoa mora no Acre e cometeu um assassinato. Que aí eu vou presa porque eu sou um homônimo. Quando você, por exemplo, assiste a um filme, eu assisti ao filme Mulan, quase morri, gente, maravilhoso, ao filme Mulan, e aí eu posso dizer que o filme Mulan é homônimo ao filme Mulan de 1998 da Disney, só que esse não é da Disney, né? Na verdade, não é dúvida, esse na verdade não é uma animação, é live action, né? E esse filme Mulan, ele é homônimo a algum livro? Não, não é homônimo, porque o livro que eles se basearam é, se eu não me engano, A Balada ou As Baladas de Roi Mulan, ou Roi Mulan. Percebe-se que o meu chinês é péssimo. Então, até aí, meu bem, homônimo, fala pra mim. Homônimo, né? Isso. É aquele que tem o mesmo nome. Disse ou cada uma de duas ou mais palavras de significados diferentes e da grafia idêntica. Grafia idêntica e significado diferente. Vocês viram por que eu falei, significado igual? A minha cara fala, gente. Quando eu falo coisa séria, é coisa séria. Quando eu tô jogando só a iscazinha pra ver se vocês caem, aí já dá pra ver pela minha cara. Gente, eu teria medo, absurdo, se eu tivesse um homônimo, mas com o nome La Ruína, quem vai querer ser meu homônimo? Ninguém. Professora, Aisha, eu só conheci uma Aisha em todos os meus 16 anos de vida. Então vamos lá, gente. Brincadeirinhas à parte, desculpa, mãezinha, né? Meu pai também não tem nome bonito, não, mas tudo bem. Vamos falar aqui de paronomásia, só lembrar de parônimo. É o emprego de palavras semelhantes na forma ou no som, mas de sentidos diferentes, próximas umas das outras. Quando você fala sobra e sombra, você sabe que não tem nada a ver uma palavra com a outra. Mas dentro de uma música, as sobras, as sombras. Olha como é que lembra. E não é à toa que até hoje tem gente que fala sobrancelha. Eu tô só vendo aqui que se fosse uma aula presencial, ia ter um monte de gente fazendo assim, ó. Eu falo. E só tampando a carinha, não é verdade, não? Pera, professor, como é que é o certo mesmo? Nossa, eu falo sobrancelha, falo mortandela, falo iogurte. Tá vendo? Gente, isso aqui não faz sombra. Não é sobrancelha, é sobrancelha. Eu falei errado a minha vida inteira.
Eu sempre fui Meu sobrancelha. bem, fica tranquilo. Quando eu entrei na faculdade de letras, eu não sabia o que era ambiguidade. E aí a professora disse, por que essa ambiguidade gerada pelo autor? Tarará? E eu, que é ambiguidade? Eu tinha um caderninho só para palavras estranhas que os professores diziam. Então, sobrancelha de menos. Sabe o que eu já ouvi uma vez? E sabe qual é o pior? Você, quando entra na faculdade de letras, você quer corrigir todo mundo. Você se acha o Bechara. Aí você, no primeiro semestre, já toma uma cacetada assim, ó. Os professores já dizendo quem é você, quem você pensa que você é para querer corrigir uma pessoa. A não ser dentro de uma sala de aula, que é para isso, né, que a gente é pago. E aí, naquela semana eu ouvi uma coisa dentro do banco e eu não pude corrigir porque meu caráter disse que não era correto, que eticamente eu não deveria fazer aquela correção. Um homem disse para o outro assim, eu tenho que resolver os problemas essa semana, estou super ocupada, tenho que fazer o registro da minha filha que nasceu agora. Na hora, eu tive uma urticária linguística, assim, eu tive um arrepio igual gato. Mas eu falei, Fernanda, quem você pensa que é, cheia aí desse preconceito linguístico de querer corrigir outra pessoa? Se a pessoa não te perguntou, cale sua boca. Aí eu fiquei caladinha. Aí o outro falou, não, cara, não é registro, é registro. Não é o do papel lá da tua filha? É. Então, é registro. Registro é o da água. Eu falei, e agora? Eu ajudo ou não ajudo? Eu falei, não ajuda não, porque você não é professora de ninguém, você não tem que se meter, fica quieta. Quem que você acha que é primeiro semestre de letras, está achando que é alguém na vida? Para. E é onde eu deixei para lá. Mas como eu estou aqui com vocês, eu posso nesse momento, né? Então, sobrancelha. Registro. Para eu fazer. Para eu comprar. Tá? Tá bom. Professora, só que eu muito caro hoje. Oi? É aquele ditado dito por nosso querido Vinícius de Moraes. Como é que é? Esqueci. As pessoas me perdoem, mas... Mim não conjuga verbo. É isso. Aí é uma regra simples. A gente precisa de um sujeito para poder conjugar um verbo, certo? Ou vocês pegam um objeto e botam para conjugar o verbo? Não, sujeito. Sujeito conjuga verbo. O objeto fica lá sendo objeto. O sujeito da ação é quem faz a ação. E aí, nos pronomes, quais são os únicos pronomes que podem ser sujeito? Os retos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Mim, comigo. Não pode. A regra é simples, simples, simples. E, então quer dizer que tudo eu tenho que falar para eu? Não, quando é para conjugar verbo, se tiver um verbo depois. Se não tiver um verbo depois, tem uma preposição e depois acabou ali, não tem um verbo para conjugar depois, ele trouxe isso para mim. Ele fez isso com ela, conosco. Vou falar aqui, tem esse texto chamado Neologismo, do Manuel Bandeira. Olha só. Vocês sabem o que é neologismo? Não. Já vou dizer, quem é do terceiro ano, anota. Quem é do segundo, você vai aprender no ano que vem. Quem é do primeiro até lá, você já esqueceu. Mas lembra do filme Matrix, que tem o Neo? Neo vem do latim, novo. Logismo vai ser o quê? Neologismo, a sua nova palavra, inventando termos novos. Eu inventei uma palavra para não falar palavrão, alguns de vocês já sabem, que é catiço. Então cá entrou assim, catiço. Isso é o neologismo. Aqui o Manuel Bandeira fez um neologismo, ele pegou um nome próprio e transformou num verbo. E olha que coisa mais linda. Beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, intransitivo. Te adoro, Teodora. Olha que bonitinho. Se um homem desse me manda um bilhetinho desse, eu ia aceitar e ir ao cinema. Daí entramos o quê? Paralelismo, repetição de palavras ou estruturas sintáticas. Ué, professora, mas ficar repetindo, né, pelo menos textualmente, você evita repetir palavras ou repetir termos para que o seu texto não pareça pouco criativo em construção textual, tá? Mas na construção musical, e aí eu vou trazer a poesia,
a repetição pode ser algo positivo porque reafirma uma ideia. Daí, eu vou trazer uma música que foi feita até na época da ditadura, não sei como é que passou essa música, que eles censuravam, né, as músicas, do Chico Buarque, que ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Ele pega a frase bíblica, né, de Cristo na cruz, e Cristo, óbvio que é na cruz, né? Cristo significa o crucificado, tá? De Jesus na cruz. E ele faz uma referência a cálice, a censura. E não perceberam. Você vê, né? Muito inteligente. E daí, depois eu vou falar com vocês sobre poemas visuais, que isso daqui já não é um poema para ser sonoro, ele não quer ser sonoro, ele não quer ter rima, ele não está se importando, ele está aqui para ser visual. Tá vendo? Ó? Ele é visual. Ele faz um desenho. Então ele não precisa de nada daquilo. Beleza, como eu disse, não sei se é professora, mas quem subiu aqui esse PowerPoint foi a Cristina Ramos, que eu não sei se ela é professora. Daqui eu peguei Florbela Espanca. Quem ama poesia precisa conhecer a história de Florbela Espanca. Olha isso aqui, que lindeza. Versos, sei lá o que são versos, pedaços de sorriso, branca espuma, gargalhadas de luz, contos dispersos, ou pétalas que caem uma a uma, versos, sei lá. Um verso é teu olhar, um verso é teu sorriso, e o de Dante eram o seu amor a soluçar aos pés da sua completa, que conhece a história de Dante. Daqui, olha só, versos, sois, espuma, uma, dispersos, uma, olhar, ante, soluçar, sua. Você tem que conhecer a história, não vou dar spoiler. Mentira. Tá aqui, é amante, tá, gente? Só pra vocês não ficarem com isso na cabeça. Até aí, meus amores, se eu perguntasse agora o que é um verso, que eu recomendo para vocês, capítulo 5 de verso. Se vocês começarem a ler e não entenderem, é porque faltou o conhecimento do capítulo 4. Então é só retornar ao capítulo 4, que é muito pequenininho. Na verdade, o capítulo 5 ele é ainda menor. Em resumo, versos regulares são os que obedecem às regras clássicas estabelecidas pela métrica. Versos brancos obedecem às regras métricas, contudo, vou pegar até a minha anotação aqui que eu fiz uma anotação bem mais direta, para que vocês não ficassem perdendo tanto tempo. Ah, tá. Possui métrica, mas não possui rima. Possui a métrica, mas não possui a rima. E daí, o que a gente está falando aqui? Quando os versos obedecem às regras métricas de versificação ou acentuação, mas não apresentam rimas, chamam-se de branco. E aí você diz, então não tem rima, mas tem acentuação, professora? Sim. E quando você tem, olha só, isso aqui no capítulo 4 nós já começamos. Se o verso for de 4 sílabas poéticas, ou estará no primeiro e no quarto acento, ou estará no segundo e no quarto, se for bem metrificado. Se for um de 10, o decassílabo, muito provavelmente, lembrando de Camões, será 6 e 10 ou 4, 8 e 10. Polimétrico, porque ele vai ter mais de uma marcação. Poli, né, muito, e métrico, tamanho. E livre, a própria palavra já diz. É um verso completamente livre. Prontinho. E aí, meus amores, vocês estão prontinhos para a nossa última atividade do bimestre. Enquanto isso, o verso é a linha do poema, as linhas da estrofe, é a linha que forma a estrofe, perfeito. Outcast, Exu do blues, nossa, seria perfeito. Exu seria. O que é Outcast? Ah, Rayane, você está certa, é o cara do Outcast mesmo. Perfeito. Ele tem uma qualidade rimática absurda. E, no entanto, ele fez sucesso com uma musiquinha parecendo meio boba, né? Mas ele tem uma qualidade rimática absurda. Já vai fazer muito feliz. Tchau, amor! Eu que agradeço.
Provavelmente eu não vou conseguir esse ponto extra, porque eu sempre faço no último do último dia. Luan, não me enrola. Olha só. O que eu vou te falar? Por exemplo, eu tenho uma matéria, uma disciplina agora, do meu curso de pós-graduação em educação moderna, né? Que é justamente para essa educação nova, de não ficar só ou em provas tradicionais, em formulários tradicionais. Eu estou tentando inovar aqui, né? E eu estou estudando para isso. E aí eu tenho a minha próxima prova, é só no dia, a minha data final de entregar essa prova é no dia 22 de maio. Eu já vou fazer nesse final de semana e eu já acho que eu estou super atrasada. Por que eu vou fazer nesse final de semana? Porque eu quero ter mais tempo de ler uns 2 textos. Tchau, meu amor! De ler uns 2 textos para poder fazer o teste. Tchau, meu bem! Até porque a última prova eu tirei 10, eu quero tirar 10 nessa prova também, só de abuso. Tá? Se eu tirar 8, eu vou ficar muito chateada. Então, coisinhas fofas. Administre no tempo para antes, porque se der treta, dá tempo de consertar.